O apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, disse e pontuou o seguinte, eu quero que você preste atenção, por gentileza. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Observe que a ruptura, separação ou desligamento como antigo e velho estilo de vida deve ser de forma decisiva, mas também e ao mesmo tempo de forma abrangente, ou seja, de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Isso é, de pecados internos e até mesmo pecados externos. Um teólogo disse certa vez que, como lemos agora há pouco, a referência à carne e ao espírito deve ser interpretada como uma pessoa completa a serviço de Deus. Além disso, duas coisas são destacadas, pontuadas e até mesmo ditas pelo próprio apóstolo Paulo nessa leitura. Em primeiro lugar, ou seja, na parte A do versículo 1, vemos que a impureza de carne, ou a impureza da carne, integra todas as formas de impurezas físicas, ao passo que a impureza do espírito engloba as impurezas interiores da vida, motivações, desejos e até mesmo os pensamentos. Note que, por exemplo, o filho pródigo cometeu o pecado da carne, certo? Mas o seu irmão mais velho, o irmão mais velho virtuoso, cometeu o pecado do espírito. Ele sequer era capaz de se relacionar com o seu próprio pai. Agora, na segunda parte, ou em segundo lugar, na segunda ponderação e pontuação do apóstolo Paulo, ou seja, na parte B do versículo 1, onde temos o apóstolo Paulo dizendo, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, concluímos que não somente devemos descartar e abandonar todo tipo de contaminação e impureza, mas também nos tornarmos progressivamente semelhante a Cristo Jesus. E eu digo isso pois a santificação é um processo progressivo e contínuo que dura enquanto a vida durar aqui na terra. Devemos caminhar perseverante, de força em força, ou como o próprio apóstolo Paulo dizendo aos romanos, de fé em fé, sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo Jesus. Por quê? A nossa meta é alcançar a nossa maturidade espiritual, ou, se você preferir, a semelhança com Cristo Jesus. Cristo é a nossa vida, o nosso exemplo, a nossa meta e a nossa força. Devemos imitá-lo e chegar à plenitude da sua estatura. Aliás, veja o que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 15, disse, extremamente interessante, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Enfim, para encerrar esta mensagem, eu quero destacar algo a você. Precisamos ser um reflexo do próprio Cristo Jesus. Afinal, Ele é que vive em nós. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!